Ensinando sobre como criar filhos no padrão de Deus, houve questionamentos sobre se isso garantiria a salvação. Primeiro que nós não criamos filhos no padrão de Deus para submeter Deus a salvar nossos filhos, obrigar Deus a salvar nossos filhos. Nós criamos filhos no padrão de Deus porque é a vontade de Deus. Mas, quando consideramos, por exemplo, textos como os conselhos de Paulo a Timóteo para que ele fosse um pastor fiel, um obreiro aprovado, porque fazendo daquela forma que ele descreve, que é a harmonia de toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ele diz que fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto a teus ouvintes. E, portanto, há um sentido em que nós garantimos a salvação de alguém a partir da observação do que Deus manda. Se trouxermos esse princípio para a criação de filhos, atrelado a outros princípios, como por exemplo, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, como ouvirão se não há quem pregue. Imagine que fosse possível um pai cristão criar seu filho até a fase adulta sem nunca apresentar toda a Escritura. Então, se a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e como ouvirão se não há quem pregue? Não há como ouvir se não tiver quem pregue, e não há como pregar se não for enviado. Portanto, eu não crio o filho no padrão de Deus, desde a mais tenra idade, em toda a Escritura, no padrão de toda a Escritura. É claro que aquela criança não vai ter, pelo menos, por intermédio do pai, o conhecimento correto da palavra de Deus. Então ela não vai ter a chance de conhecer a sua própria salvação. Sendo assim, há sim como garantir nesse sentido, não que a salvação deixe de ser por meio de Cristo, porque não há outra forma de salvação. A salvação não é pelo meu zelo na criação, a salvação não é de outra forma. A salvação é pela obra de Cristo, mas isso não significa que Deus me desobriga como pai das minhas responsabilidades nesse processo, como também ele não desobriga a igreja de ser coluna e baluarte da verdade, de ser sal e luz nesse mundo, de ser pregadora, anunciadora do evangelho. Não desobriga os pregadores de pregarem fielmente, constantemente, a tempo e fora de tempo e tudo mais. Não nos desobriga. Então, eu devo sim conhecer toda a vontade de Deus para pregar. Além disso, eu concluo dizendo o seguinte, que o ID de Jesus não é para uma evangelização isolada, aquele ID da grande comissão é algo que está sendo muito mal compreendido. Lá, primeiro que o texto começa aqui, né? Essa ordenança começa aqui. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, você tem uma conjunção aí ligando a oração anterior e relacionando tudo que vai dizer a essa oração anterior. Então, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. Ou seja, é uma vida, é um discipulado de sempre. Você tem que ensinar sobre todas as áreas da vida. Ensinar sobre o que é o ser humano, o que Deus é, tudo que Deus revelou em relação a si mesmo e a nós. Então, para cada área da vida, o que é a família no padrão de Deus, o que é a masculinidade no padrão de Deus, feminilidade, o que é ser um marido no padrão de Deus, esposa, pai, filho. Você vai ensinar isso para a criança, o que é o culto no padrão de Deus, porque você está ensinando tudo sobre o ser de Deus, o que é ser, as pessoas de Deus, as pessoas, os atributos de Deus todos, ou seja, tudo sobre o ser de Deus, a encarnação do Filho, as duas naturezas do Redentor, o plano de salvação, as alianças, os sacramentos, enfim, tudo, absolutamente tudo. Assim, não é ficar achando que doutor em teologia é só aquele que estudou em Harvard. Não, tem que ser mais do que doutor em teologia, na palavra de Deus, no sentido de que
Eu tenho que conhecer toda a verdade, não tenho que ficar subestimando o Espírito e o agir do Espírito quando eu... Não, isso não não tem que achar como muitos acham incredulamente. Isso é coisa para pastor, para quem vai estudar teologia, para viver disso. Não, isso é coisa de crente. Né? É o que Deus quer para a vida do fiel. E não importa a idade. E aí chegam aqueles que quando vê essa fidelidade de pais ensinando seus filhos, vem com a incredulidade dentro da igreja e fica torcendo para ver a queda da criança, para dizer, olha aí, precisa de nada, eu vou continuar na minha, sem ensinar isso tudo, porque olha aí, não adianta de nada. Primeiro, que eu crio no padrão de Deus porque Deus requer. Primeiro é isso, Deus não é obrigado a salvar meu filho, porque eu criei no padrão dele. Mas não é que não faz diferença nenhuma. Primeiro que eu já tenho a bênção de ser obediente. Eu crio para a glória de Deus. Mas faz toda a diferença. Vou dar um exemplo. Outro dia, um dos nossos filhos aqui agiu fora das escrituras, da palavra, e nós chamamos para o ensino, para a correção. E não precisou corrigir com vara. Mas tem uma coisa interessante. Nós conversamos olho no olho de teólogo para teólogo. Já era uma criança que tinha condições de interagir com conceitos que às vezes nem o seminário está dando. E a criança foi tranquilamente sobre o ser de Deus, os seus atributos, etc., o pecado, a desobediência, a aliança quebrada, etc. E trabalhou de tal forma que daí reconheceu, lamentou, até chegou a dizer que não consegue vencer determinados pecados, como eu faço, e a gente interagiu sobre essa luta espiritual e aquilo produziu um efeito positivo, melhoras, não há melhoras de impecabilidade, que isso não existe, mas não é a mesma coisa. Eu teria essa linguagem com a criança que não foi criada nesse padrão, com essa linguagem, e que chegasse, por exemplo, à idade adolescente, 13, 15 anos, eu não tenho filho nessa idade, mas só para ilustrar, 13, 15 anos, e eu fosse corrigir como pai, com essa linguagem, com uma pessoa que não sabe nada dessa linguagem, que efeito ia ter isso? Eu ia ter que preparar primeiro. Então, até nisso, até quando houver queda, e haverá, para corrigir a diferença completa e radical. Além do mais, há a bênção em várias áreas, por exemplo, quando a gente orienta a criança bem preparada no culto, com respeito ao culto, o comportamento é outro. E ainda que tenha as manchas do pecado, que a gente tem que sempre estar ali, como Deus faz conosco, mas é outra coisa. Até porque só pratica o correto quem conhece o correto. E na nossa relação com Deus, a adoração correta provém de um conhecimento correto que resulta numa prática correta. Nunca o conhecimento errado ou a ausência dele vai produzir tudo que é correto. Se conhecendo corretamente nós podemos cair, quanto mais sem conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, diz o texto. Agora, eu queria ainda destacar a importância de, além de ensinarmos correto, para que haja conhecimento correto, a adoração correta, a prática correta, entendendo que há total diferença, né? E há mesmo, fazendo tudo para a glória de Deus, não precisando, não exigindo de Deus que Deus converta só porque a gente está fazendo o certo. Ainda por cima, nós temos o próprio Cristo dizendo: deixai vir a mim os pequeninos. Eu gostaria de destacar
também essa passagem. Quando Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, está significando que toda a providência foi tomada, de maneira que tudo expõe Jesus. Tudo. E você então precisa fazer exatamente o que Deus manda, para que tudo que Deus providenciou, por exemplo, Deus providenciou o culto, para que Jesus seja conhecido, adorado pelos pequeninos. Aí você, como pai, não leva ao culto? Ou então, você que é igreja, conselho, tira a criança do culto, aí faz um cultinho, isso aí não é bíblico, irmãos. Aí tira a família de estar ali no culto, aí põe alguma coisa separada, alguma atividade, eu digo, não, é um culto para a idade dele. Que culto para a idade dele? Onde é que está isso na Bíblia? Não existe isso, inventaram isso. Não existe culto para a idade, por idade, não existe, a Bíblia nunca fez isso. Então, deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, não os impeçais, nós impedimos quando nós não cumprimos, não expomos a criança, impedimos a criança de estar nessa exposição já trabalhada por Deus. Cristo se deixa ser achado no culto. Ah, mas adoração em espírito e verdade em qualquer lugar. Olha, não coloca a Bíblia contra a Bíblia. Ela também diz, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Ela diz, lembra-te do dia de sábado, com todas as significações que estão ali. Na harmonia bíblica de todas as significações. Então, não distorcemos a verdade, não distorçamos a verdade. A criança é impedida de ir a Cristo quando nós, como pais, não ensinamos a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado, cumprindo o ide por todo mundo, ensinando que Jesus é o Senhor, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, façamos isso, e Deus é misericordioso para dar a salvação, para permitir que a fé seja aplicada, até porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir toda a palavra de Deus. Como ouvirão, se não há quem pregue? Ensinemos nossos filhos toda a verdade de Deus, e Deus certamente nos abençoará.